O que a gente está testemunhando em Brasília nesse exato momento, meus amigos, é o som de um império ruindo por dentro, aquele monólito de arrogância e poder, o Supremo Tribunal Federal, que por tanto tempo pareceu inabalável, começou a rachar de uma forma que talvez não tenha mais volta. A sanção da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi o estopim que detonou uma bomba de pânico e desconfiança lá dentro. A prova mais clara disso é a suposta nota de solidariedade que Barroso soltou em nome da corte. Aquilo não foi um ato de união. Foi uma farsa, uma tentativa desesperada de manter as aparências enquanto, nos bastidores, o clima é de salve-se quem puder. A verdade é que nem todos os ministros estão dispostos a afundar junto com o navio do Moraes. Por anos, a gente se acostumou a ver o STF agindo como um time, como uma irmandade. Quando o assunto era avançar a agenda progressista, calar a oposição ou proteger os seus próprios, a união era de concreto. O lema parecia ser um por todos e todos por um. Mas parece que eles se esqueceram da segunda parte do ditado, até que a casa caia. E a casa, meus amigos, não só caiu, como o teto veio abaixo bem na cabeça do Alexandre de Moraes. A notícia da aplicação da Lei Magnitsky foi o terremoto. E como em todo terremoto, a primeira reação é o pânico. Depois de algumas horas de um silêncio constrangedor, que já dizia muita coisa, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, resolveu soltar uma nota institucional. Uma nota que deveria ser a demonstração de força do tribunal, a prova de que eles estavam unidos e que não se intimidariam com a pressão americana. A reportagem da Oeste foi clara. A nota de solidariedade a Moraes não foi acordada com todos os 11 membros da corte. Parem e pensem no que isso significa. O presidente do Supremo solta uma nota em nome do tribunal, mas ele não falou com todo mundo antes. A matéria vai além. Diz que o ministro sequer foi consultado, foi completamente ignorado. E outro que foi consultado disse abertamente que discordou de pontos do documento. Ou seja, a suposta união, a solidariedade, era uma fachada. Barroso, em uma atitude que eu considero desesperada, tentou criar uma narrativa de coesão que simplesmente não existia. Ele falou em nome de pessoas que não concordavam com ele. E por que essa discordância? Por que essa rebelião silenciosa? A resposta tem um nome: medo. Medo da Lei Magnitsky. O instinto de sobrevivência falou mais alto que qualquer lealdade corporativista. Os outros ministros, especialmente aqueles que não estão tão envolvidos na guerra santa do Moraes contra a direita, devem ter olhado para aquela situação e pensado: opa, espera aí, eu não vou colocar o meu nome, o meu patrimônio e o futuro da minha família em risco para defender os abusos de um colega. O clima nos bastidores deve ter sido de cada um por si. Ninguém queria assinar um cheque em branco que poderia, no futuro, colocá-lo na mesma lista de sanções do Moraes. E a gente consegue até adivinhar qual foi o ponto da nota que causou mais discórdia. É aquele trecho que diz: todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Dada a situação atual, essa frase é no mínimo controversa, ao mesmo tempo de uma irresponsabilidade gigantesca por parte do Barroso. O que ele fez aqui? Ele meio que tentou socializar a culpa. Ele pegou a responsabilidade que era principalmente do Moraes e a distribuiu entre todos os membros da primeira turma e talvez até do plenário que em algum momento referendaram alguma decisão. Ele basicamente disse: olha, não foi só o Alexandre não, fomos todos nós. Se vocês vão punir, vão ter que punir todo mundo junto. Isso é jogar os colegas na fogueira para tentar salvar o relator. A nota saiu capenga, sem o apoio unânime, revelando a fratura exposta que agora existe dentro do Supremo. O salve-se quem puder ficou tão evidente que, segundo as informações, Lula teve que convocar uma reunião de emergência. Uma reunião de cúpula no Palácio da Alvorada, com os 11 ministros do STF, mais os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Para quê? Para tentar apagar o incêndio, para tentar costurar uma resposta única, para tentar, em suma, colocar ordem na casa que estava desmoronando, mas eu duvido que essa reunião tenha resolvido alguma coisa. Porque a questão agora não é mais política, pessoal, é sobre o patrimônio, a liberdade e o futuro de cada um deles. Ninguém vai querer ser o cordeiro a ser sacrificado no altar da soberania para salvar o pescoço do Alexandre de Moraes. A situação é de uma ironia deliciosa. A mesma turma que se uniu para criar um poder imperial que agia em bloco para calar a oposição e para reescrever a Constituição ao seu bel prazer, agora se vê dividida, desconfiada, com cada um
olhando para o lado e pensando, será que esse cara vai me entregar para se salvar? A lei Magnitsky não atingiu apenas o CPF do Moraes. Ela injetou um vírus de desconfiança e medo no coração do sistema. E esse vírus está se espalhando rápido. A gente precisa entender que essa nota falsa de apoio não é um detalhe pequeno. Ela é o sintoma mais claro de que o regime do Moraes está se fragilizando. Ele só consegue operar dobrando a aposta, mostrando força. Mas como ele pode continuar dobrando a aposta se os seus próprios colegas estão pedindo prudência, se estão se recusando a assinar embaixo de suas loucuras? Ele está ficando isolado. E um tirano isolado é um tirano fraco. O que a gente vai ver nos próximos dias, eu não tenho dúvida, é um jogo de xadrez desesperado. Vamos ver ministros dando declarações individuais, tentando se distanciar das decisões mais polêmicas. Vamos ver o Congresso, agora sob a ameaça de sanções secundárias, talvez começando a se mover de forma mais independente. E vamos ver a grande mídia, que já começou a mudar o tom, tentando se reposicionar como crítica e isenta para não afundar junto com o navio. A nota de Barroso foi um erro de cálculo monumental. Na tentativa de mostrar união, ele só conseguiu expor a desunião. Na tentativa de mostrar força, ele revelou o pânico. E ao tentar proteger o colega, ele acabou jogando uma pá de cal na credibilidade que o tribunal ainda fingia ter. O salve-se quem puder já começou. E numa situação como essa, meus amigos, a gente sabe quem costuma ser o primeiro a ser jogado para fora do barco. Essa história da nota fake do STF é a prova de que a pressão está funcionando e de que eles estão apavorados. O castelo de cartas deles está desmoronando por dentro.